Vamos dar início a esta reflexão falando sobre capital e trabalho. A nossa abordagem, ela será sobre, como eu coloquei ali no quadro, capital e trabalho, uma breve abordagem histórica, que nós vamos falar sobre um pouco, resumidamente, sobre o feudalismo, sobre o liberalismo econômico, o socialismo, a Revolução Industrial e a visão segundo o Espiritismo em relação a este capital e trabalho. Por que isso? É um tema que, na verdade, que nós não vamos defender ideologia econômica, política, não é isso. É fazer um apanhado histórico, breve, resumido, que o capital e o trabalho sempre foram assunto que dá muita controvérsia, dá discussões acirradas, desentendimentos, porque ao longo da história houve uma classe querendo dominar a outra, houve a exploração do ser humano pelo outro ser humano. E vem o Espiritismo, em 1800, com o Evangelho, com 1800, século XIX, isso, dando uma nova abordagem para nós a respeito do capital e a respeito do trabalho. É essa abordagem que nós vamos fazer aqui ao longo da nossa reflexão. Uma abordagem sintética, resumida, entendendo que o trabalho é importante. Quem detém o capital também é importante para o progresso. Juntos, somando-se, faz com que haja progresso. Claro que isso dentro da visão do Espiritismo. E entendendo também o processo histórico, como ocorreu, como, de fato, nós realmente nos prejudicamos uns aos outros ao longo da história, e não é essa a finalidade do capital e do trabalho. Não é esta a exploração, não é este o entendimento para o nosso progresso. Mas vamos então iniciar com uma mensagem do Fernando Pessoa, que diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Esta é a mensagem de Fernando Pessoa. Bem, como o nosso tema é sobre capital e trabalho, nós vamos esmiuçar esta mensagem. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas e que já tem a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Muito sábio este poema, esta mensagem de Fernando Pessoa. Por quê? Nós, para evoluirmos, em dado momento, precisamos sermos detentores de posses, de riquezas, sermos empresários. Num dado momento, nós precisamos ser o proletariado, nós precisamos ser a massa, os trabalhadores. Numa determinada encarnação, numa outra, nós poderemos trocar isso. Nós poderemos vir empresários e outros vir como trabalhadores. Outras vezes, nós estamos ocupando um corpo físico, masculino. Depois de um determinado tempo, uma outra reencarnação, nós precisamos trocar a vestimenta. Muitas vezes fazemos experiência num corpo feminino. Muitas vezes nós precisamos fazer esta troca, porque nós não podemos ficar exatamente no mesmo lugar com a mesma roupagem. Nós precisamos adquirir conhecimentos, precisamos evoluir, e com isso só se dá através da reencarnação.
Nós não vamos ficar eternamente no mesmo lugar, com a mesma vestimenta física, ocupando o mesmo cargo, seja ele político. Nós vamos ter que, uma hora ou outra, alternar. A riqueza, por exemplo, ela não vai poder ficar somente numa determinada classe. Ela pode ser transferida, se não nesta existência, numa outra, dependendo da necessidade do espírito. Então, eu acredito que Fernando Pessoa foi muito sábio em dizer que é preciso abandonar as roupas usadas, já que tem a forma do nosso corpo. Ela se moldou, ela já cumpriu o seu papel. E esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. Muito sábio, muito magnífica esta mensagem, porque as coisas se alternam, a vida é dinâmica, ela é impermanente, sempre, sempre. Como nós falamos de capital e trabalho, este é o nosso foco, é a nossa missão de hoje. É importante lembrar que amanhã restituirá à vida o que a vida te emprestou, o que a vida nos emprestou. O corpo que temos temporariamente será restituído à vida. As posses que temos, as riquezas que temos, o poder que temos, também será restituído ao Senhor da vida. Nós não temos nada, absolutamente. Nós estamos usufruindo destas coisas que nós conquistamos ao longo da nossa existência, que nos foi concedido através dos nossos esforços, mas vamos restituir. Nem mesmo o nosso corpo, segundo o Evangelho do Espiritismo, nem o nosso corpo temos a posse definitiva. Por mais que nós possamos viver 50, 60, 80, 100 anos, mas hora ou outra nós teremos que devolver o nosso corpo para o plano físico, para um processo de desencarne. Nós transferimos de plano para o plano espiritual. Nós deixaremos aqui esta vestimenta. Assim também são as riquezas, o poder, os altos cargos. Mas enfim, o que nós temos? O que é nosso de verdade? Então, esse processo que se dá em capital e trabalho, nós vamos fazer um breve resumo, como eu disse, sempre gerou discórdias, discussões acirradas, lutas de classes, que realmente com isso houve muitas atrocidades, como eu disse, seres humanos explorando seres humanos. E no feudalismo, aqueles senhores de terras, aquelas pessoas que realmente tinham a terra como seu poderio, como dono daquela propriedade, essas pessoas utilizavam das terras para, na verdade, escravizar as pessoas que nela trabalhavam. As pessoas trabalhavam sem nenhum tipo de... apenas trabalhavam, não tinham nenhum direito sobre aquelas terras. Apenas utilizavam-na para dar sustento, para dar vantagens econômicas aos senhores que eram donos da terra. Então, em troca do uso da terra e da proteção, os camponeses, que eram os trabalhadores da terra, deviam aos senhores a dinheiro, alimentos, trabalho e lealdade. Ponto. Aí vem o capitalismo, o capitalismo primitivo, que verificou-se o aumento das desigualdades de riqueza e de rendas.
e o agravamento da situação de muitos trabalhadores. Então, observe-se que no feudalismo as pessoas eram exploradas. Neste capitalismo mais primitivo, também as pessoas eram exploradas para que aquelas outras que eram detentoras da terra e para aqueles senhores detentores de dinheiro, de grande capital, utilizavam-se destas pessoas para explorá-la, para que elas fossem exploradas. E na Inglaterra, em 1752, surgiu o primeiro programa mantido pelo Estado, que até então as pessoas eram exploradas pelos senhores da terra, e no capitalismo, pelas pessoas que detinham o capital. Aí na Inglaterra, em 1752, surgiu o primeiro programa mantido pelo Estado. Eram o Estado e a sociedade assumindo o papel de assistência social. Então aí começou a olhar as pessoas de uma forma mais humanizada, vamos dizer assim. No lugar delas serem exploradas, elas passaram a ser olhadas pelo Estado e pela sociedade como pessoas necessitadas de algum recurso assistencial. Isso na Inglaterra em 1752. Aí vem Karl Marx dizendo assim: da manufatura e no artesanato, isso na época em que ele escreveu este pensamento, ele diz assim: na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta, na fábrica ele é um servo da máquina. Então ele critica muito a ideia do capitalismo, mas que mera ele saber que hoje evoluiu muito nesse sentido. As máquinas têm uma grande predominância nas empresas. Muitos trabalhos hoje são substituídos pelas máquinas, pelos robôs. E os trabalhos que mais predominam são os trabalhos braçais, sim, os trabalhos que requerem mais esforço físico, mas também os trabalhos intelectuais. Então as máquinas vêm e substituem aí, em boa parte, a questão do trabalhador em si. Isso, na época, em Karl Marx defendia que as pessoas eram dominadas, eram escravizadas pela máquina. Porque, na época, o que predominava era o quê? Era o trabalho do campo, o trabalho artesanal, E houve aí vamos dizer assim, uma inversão. As pessoas que trabalhavam no campo, que trabalhavam, vamos dizer assim, produzindo, acabaram migrando para as fábricas. E onde esse trabalho artesanal acabou deixando-se de lado. Passaram a ser passou a ser um trabalho mais, vamos dizer assim, de linha de produção. Aí vem o liberalismo econômico. O que seria o liberalismo econômico? Aí entra a questão mais do individualismo. Todo homem por si, ele tem desejo de poder, de dinheiro. E é uma questão que se justifica pela ideia do Adam Smith, em 1723 a 1790, no livro que ele escreve A Riqueza das Nações. Quer dizer, o homem por si, só ele é ambicioso. Ele tem em mente a ideia da posse, do poder. E ele diz assim: o desejo de acumular riquezas justificadas pelo comportamento natural do homem de autopreservação individual, uma forma dele se autopreservar. Essa ganância, esse desejo da posse, da riqueza, de acumular. Então, é um comportamento natural do ser humano. Isso dentro do liberalismo econômico.
Já veio o Evangelho dizendo assim: a autoridade, assim como a fortuna, é uma delegação de responsabilidade. Há necessidade de termos a riqueza, a fortuna, a autoridade, sim, mas é uma responsabilidade para nós. Não no sentido lá do feudalismo, do liberalismo econômico, que diz que nós temos que deter o poder a qualquer custo, de uma forma que explore o outro ser humano, para que eu fique numa vantagem, vamos dizer assim, satisfatória. Essa é a questão. Mas, dentro do Espiritismo, nos chama a atenção que a autoridade e a fortuna são meios que nos são concedidos para o nosso progresso, para fazermos bom uso dessa autoridade, dessa fortuna. E em seguida, com as ideias do feudalismo, do liberalismo econômico, vem o fortalecimento das ideias socialistas. Novamente, que até então na Inglaterra, em 1752, havia aí uma preocupação da sociedade, do Estado, para que as pessoas fossem assistidas, para que as pessoas fossem atendidas em suas necessidades. E o liberalismo econômico, ele acabava privando as pessoas, porque eu detenho o poder, eu detenho a riqueza, e eu quero a qualquer custo, de qualquer meio, obter vantagens com este capital. Não importa se aquele irmão, ou aquela pessoa esteja ficando em situações degradantes, de miserabilidade. E as ideias socialistas dizem que, na verdade, as ideias socialistas, com Engels, em 1820 e 1895, e Karl Marx, novamente, em 1818 e 1883, constatou que as lutas entre as classes, a nobreza e o proletariado, levavam a contradições, violências, conflitos, desigualdades econômicas, injustiças notórias, exploração do capital sobre o trabalho na busca do lucro e da acumulação, salários abaixo do nível de subsistência. Então, essas ideias socialistas, defendidas por Karl Marx e Engels. Para a gente finalizar essa questão histórica, essa abordagem histórica, nós temos a Revolução Industrial. Mas voltando lá para o Evangelho, no início, o ganancioso não possui bens, mas é dominado por eles. Então, esta ganância de poder, essa ganância de riqueza exagerada, acaba dominando a pessoa que tem isto em mente, que quer a qualquer custo possuir muito. Então, o ganancioso não possui bens, mas é dominado por eles. Isso é um ditado popular. E que o Espiritismo nos fala é que a fortuna e a riqueza é para o nosso progresso, para utilizarmos para o bem coletivo. E a Revolução Industrial também foi um marco muito importante, acontecido no século XVIII e XIX, em que as pessoas que se ocupavam dos trabalhos artesanais do campo acabaram indo para a cidade, e lá elas, nas grandes fábricas da época, começaram a trabalhar. E essas pessoas trabalhavam de forma desumanas. Crianças, mulheres, gestantes, trabalhavam em média 12, 15 horas, ininterruptas, sem nenhum tipo de vantagem ou direitos trabalhistas. Eram pessoas realmente exploradas. E quem detinha capital ficava cada vez mais rico com esta exploração. Aí as pessoas que ali trabalhavam começaram a se revoltar. É onde que houve aqui, como o texto diz,
os quebradores de máquinas. E a partir daí começaram a surgir novos movimentos para que os trabalhadores obtivessem direitos, para que tivessem realmente o trabalho digno, que são os movimentos de classe. Feita esta abordagem histórica, breve, para nós entendermos que foi o feudalismo, o liberalismo econômico, a revolução industrial e o capitalismo, dentro dessa ótica histórica, nós vamos agora adentrar na questão espiritual, na questão o que o Espiritismo nos tem a dizer a respeito do capital e do trabalho. Qual é a abordagem que é feita em relação ao capital e ao trabalho no Espiritismo? Se a riqueza é fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se até chega a provocar tantos crimes, é preciso atribuir isso não à coisa em si, mas ao homem que dela abusa. Então, estou entendendo que o capital, o dinheiro, não é algo errado. Não é algo que nós podemos dizer assim, blasfemar. É muito importante, mas é o uso que se faz do capital. Como ela está sendo utilizada para o bem ou para o mal. Que um dia em si, como nós vamos verificar aqui nos próximos textos, traz também inúmeras vantagens, muitos benefícios. Depende de quem emprega, de quem detém o capital. E o Espiritismo nos diz: é matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imaginando essa repartição feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, devido à diversidade de caracteres e atitudes. Aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ajudam no progresso e no bem-estar da humanidade. Imaginando-se que ela desse a cada um o necessário, não mais existiria o estímulo que impele as grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então, está provado cientificamente que há uma desvantagem entre o capital distribuído de forma igual, assim como o socialismo tende a fazer, prega isso, mas que cada um tendo a sua cota, tendo a sua fortuna, que ela seja empregada em benefício às outras pessoas, gerando empregos, construindo-se aí hospitais, escolas, que realmente seja distribuído em benefício da coletividade. Mas dizer que todos seremos iguais em termos amoedados, isso está demonstrado que é impossível. É impossível. É humanamente impossível, porque cada um tem as suas habilidades, cada um tem a sua linha de pesquisa, de trabalho, enfim, as suas habilidades. Todos juntos, tendo a mesma quantia, como que cada um desenvolveria a sua capacidade de trabalho intelectual? Então é matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, igualmente para cada um, daria a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imaginando essa repartição feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, devido à diversidade de caracteres e atitudes. Aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ajudam no progresso e no bem-estar da humanidade. Imaginando-se que ela desse a cada um o necessário, não mais existiria o estímulo que impele as grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então é importante que cada um, como diz o texto, a mensagem lá no início do Fernando Pessoa, que cada um vai ter o seu devido tempo.
E aquele que não os tem ainda, dedique-se a trabalhar e a produzir o seu melhor dentro das suas esferas de competência, diante daquele trabalho que lhe é conferido. E aquele que detém o capital, que empregue para o benefício daqueles trabalhadores. Não no sentido que ele seja explorado, mas para o bem, para a coletividade, para que gere trabalho, para que gere benefícios para a humanidade. Esta é a grande mensagem que o capital do dinheiro nos proporciona, trazer benefícios para todos, não a exploração do ser humano. Vamos falar agora sobre espiritismo e capital. Propriedade. O que realmente nós possuímos? O que é realmente nosso? Só possuímos efetivamente como propriedade o que pudermos levar deste mundo após a morte do corpo físico. Nada nós vamos, assim, em termos tangível, material, nós vamos levar. O que nós temos, seja o capital, seja o trabalho, o que nós vamos levar não é do uso da matéria, são os conhecimentos, é a bondade que nutrimos, são os sentimentos mais enobrecidos, melhorados. Então a propriedade nós vamos deixar, mas é para nós utilizarmos de forma adequada, de forma plausível para todos, para que todos possam ser beneficiados com esta propriedade material, com esta fortuna, com esta riqueza ou poder. Porque até mesmo nossa vestimenta física, que nós estamos temporariamente utilizando, nós vamos deixar aqui na Terra. Nosso espírito, nosso eu mortal, é que vai continuar a sua romagem, a sua trajetória. Como diz o Fernando Pessoa, nós vamos mudar. A nossa caminhada continuará, mas a nossa roupagem não será a mesma. A fortuna que nós obtenhamos, ela é temporária também. Nós a deixaremos. Então tudo modifica, tudo muda de mão, o dinheiro muda de mão, nosso corpo mesmo. Nós estaremos habitando uma outra realidade, um outro corpo. Enfim, depende da evolução, depende da necessidade de cada um de nós. Cada um de nós utilizarmos muito bem a vestimenta que temos, que é o veículo físico, que é a riqueza, é a oportunidade do trabalho, é uma concessão, é um usufruto. Nós, na verdade, não somos detentores das coisas materiais. É um meio para que nós possamos utilizá-las para o bem de todos. É um usufruto, uma concessão. Somos usufrutuários das coisas disponíveis. Da riqueza, do poder, do dinheiro, da beleza física. Nós estamos utilizando temporariamente tudo isso. É um usufruto. Quais são, então, as propriedades verdadeiras que nós levaremos? A riqueza, a fortuna, a beleza física, o poder, enfim. O que nós levaremos quando o nosso momento chegar? O que nós levaremos desta existência? Nós habitamos temporariamente também. A inteligência, os conhecimentos, os sentimentos, as virtudes e as qualidades morais da alma. Isto sim, nós vamos, na nossa caminhada, na nossa transição para o mundo espiritual, é isso que nós vamos realmente levar. Muitas vezes a pessoa desencarna e a pessoa fala, mas dá para pôr um dinheirinho aqui, dá para pôr pode até ir junto, ali no caixão, naquele momento, mas vai ficar ali mesmo, no momento em que a pessoa for conduzida à Terra. Mas aqueles valores, quando ela
passa para outra existência, que são a inteligência, os conhecimentos, os sentimentos, as virtudes, as qualidades morais da alma, isso sim, nós levaremos conosco. Felicidade. Termos coisas materiais, com certeza. As conquistas materiais são importantes. Nós estamos aqui fazendo desprezo ao capital. Não é essa a questão. Nós estamos aqui expondo a importância de bem utilizá-la. É claro que cada um, se não utiliza bem agora, de uma certa forma, terá que utilizá-la em outras circunstâncias também. Mas sempre com a intenção de fazer com que este capital seja produtivo para todos. Então, são experiências humanas que a pessoa faz com o dinheiro. Fez algo errado, não produziu, acumulou, esbanjou, enfim. Mas cada um, no seu devido tempo, terá que fazer bom uso deste patrimônio, que é o dinheiro. Então, traz felicidade, as conquistas traz sim. Mas, como alguns autores falam, que é importante que ela seja espiritualizada, que ela esteja também dentro de um contexto espiritual. Porque senão vai acontecer que gera um vazio existencial, que a pessoa acumula tanto dinheiro, tantas posses, se sente frustrado, infeliz. E quando ela é conduzida para o lado espiritual, traz felicidade. As conquistas materiais traz felicidade. Sim, mas quando ela é empregada também para o bem, e que ela esteja espiritualizada, bem conduzida, também vai gerar uma felicidade melhor ainda. Dentro da moral cristã, com o uso dos bens materiais pautado na moral cristã, evitamos crises, abusos, avareza, satisfações egoísticas. Então, quando o capital está moldado dentro de uma conduta cristã, a pessoa sabendo que ela está usufruindo por aquele momento, por aquele estágio em que ela conquistou, saberá empregá-la bem, porque ela está pautada dentro de um princípio cristão. Então, com o uso dos bens materiais pautado na moral cristã, evitamos crises, abusos, avareza, satisfações egoísticas. Claro que dentro do estágio que a pessoa se encontra, muitas vezes ela não utiliza dentro dessa abordagem cristã, utiliza de forma egoística, mas o que nós estamos mostrando aqui é que a visão espírita nos diz que, utilizado dessa forma, gera felicidade. E o amor, então? Quando esses bens, esse poder, essa riqueza, quando ela está pautada no amor, distribuímos com sabedoria o supérfluo sob a forma de socorros materiais. Promovemos investimentos com enormes lucros sociais, já no sentido coletivo, propiciados pelas boas obras. Aplicamos os talentos da inteligência, da habilidade e da instrução no progresso de todos. Amparamos a pobreza e a desgraça, os tratamos sem humilhação. Então, se ela está, em dado momento, com um grupo de pessoas, não é para ser utilizado de forma egoística. Se a pessoa utiliza, tudo bem, é no estágio que ela se encontra, mas chamando atenção para a abordagem espírita. Quando ela está pautada no amor, ela tende a gerar produtividade, a pensar no próximo, a fazer com que a pessoa seja amparada, que tenha trabalho digno. Esta é a mensagem que o Espiritismo nos fala através do Evangelho segundo o Espiritismo. E também é para o nosso aperfeiçoamento moral.
O capital, o dinheiro, é para o nosso aperfeiçoamento moral. Não é para se vangloriar desta condição. É para o nosso aperfeiçoamento. É para olhar aqueles que realmente necessitam, com mais carinho, com mais humanidade. Não é para uma satisfação egoística, prazerosa, em detrimento da desgraça alheia, mas é para o bem de todos. Então é para o nosso aperfeiçoamento moral, sim. Missão. Qual é a missão do capital? Segundo a visão espírita, aplacar a fome, preservar do frio, proporcionar abrigo e aliviar a miséria dos semelhantes. É auxiliar a desenvolver a inteligência, as aptidões e a dignidade do homem. É gerar o progresso social e o bem-estar coletivo. Resumindo, é para o bem de todos, é para trazer benefícios. Claro que dentro das possibilidades daquele que detém o capital. Não é simplesmente, como diz na sequência, o apego. Não é reter isso em detrimento da outra classe trabalhadora, mas é distribuir para o bem de todos. E o apego também é um outro caminho que dificulta o espírito de transcender, de realmente se libertar das coisas materiais. Quanto mais apego aos bens materiais, mais a pessoa fica presa às condições físicas, ao próprio corpo, muitas vezes, não conseguindo entender a realidade espiritual. Então o apego também dificulta muito. Dificulta o nosso adiantamento moral e espiritual. Sem botar os sentimentos nobres e condicionar-nos às regras materialistas de acumulação de capital das posses efêmeras. Então o apego também dificulta. Mas por um outro lado também, o esbanjamento. Nós falamos do apego. Mas o esbanjamento também, aquele que tem, de alguma forma, o dinheiro, ele não pode simplesmente esbanjar de forma pródiga, exacerbada. Não, é falta de responsabilidade. Antes, os compromissos assumidos com os bens divinos, dos quais somos depositários. Então, o esbanjamento, gastar de forma improdutiva, de forma irresponsável também, não é nenhum mérito, não é nenhuma vantagem. E quem acumula capital tem a obrigação de prestar a caridade, de assistir ao próximo. Então a acumulação de capitais ela é importante, porque a pessoa realmente ela precisa do lucro, mas em cima deste lucro, prestar assistência aos necessitados. E o esbanjamento, repetindo, é falta de responsabilidade. Aqui nós temos uma charge que diz assim: já depositei aquela grana que você me pediu emprestada e que certamente eu nunca mais verei a cor. Isso aqui é uma relação pai e filho. Pai, você, tipo assim, é o nosso banco moral dos pais. No sentido assim, você dá o dinheiro e a pessoa que está usufruindo daquele dinheiro não vai te dar nenhum tipo de retorno também. Você simplesmente vai, proporciona um benefício para a pessoa e ela também não traz nenhuma vantagem, que é estudar, enfim, fazer um bom uso. Assim também é a pessoa que emprega, que é o patrão, que é a empresa que trabalhamos, com as condições melhoradas, obviamente, ele tem que prestar um bom serviço, porque na verdade ele está, a pessoa que não executa bem as suas atividades também, está sendo improdutiva, está, vamos dizer assim, sendo desonesta para aquele com quem lhe dá o retorno.
que é o trabalho, que é a renda. Então, os dois lados, patrão, empregado, capital e trabalho, tem que andar em comum acordo, para que aquele que emprega realmente traz benefícios para aquele que necessita, mas aquele que está trabalhando tem também os compromissos em relação ao seu trabalho que desempenha. Não é sacanear um ao outro, mas sim a questão da produtividade, de exercer com responsabilidade o cargo, a função que a pessoa possui. E no final das contas, vamos dizer assim, somos nós versus nós. Tudo aquilo que nós usufruímos temporariamente nós temos que prestar conta. Mas para quem? Prestar conta para quem? Para o Deus externo? Não. Para a nossa consciência. Como nós utilizamos o nosso tempo, o nosso trabalho? Como eu estou tratando meu empregado? Como eu estou produzindo? Como eu estou desempenhando minha atividade para aquele que me emprega? No tribunal da consciência. No final, somos nós versus nós mesmos. Não é no tribunal da consciência. Então, aquilo que nós utilizamos na questão do capital e do trabalho é para nós que vamos prestar contas, para nós mesmos. Para nós finalizarmos rapidamente, vamos dizer assim, o capital e o trabalho. Patrão, nós falamos para a gente finalizar, nós vamos falar da parábola dos talentos. Quanto algo que nós temos, que é o trabalho, temos que fazer bom uso. Se estamos empregando alguém, também nós temos que fazer com que essa empregabilidade surta efeitos produtivos. Então, na parábola dos talentos, quem tem o dinheiro, quem tem o capital, é como o Senhor, que age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos e põe-lhes os bens nas mãos. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo as diferentes capacidades de cada um, e partiu. Imediatamente, que recebera 5 talentos, foi negociar com eles e ganhou 5 outros. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, foi cavar a terra e nela escondeu o dinheiro de seu senhor. Então, aquilo que nos é concedido, aquilo que nós conquistamos, é para produzir, é para ser, vamos dizer assim, aumentado. Então, a confiança que nos é depositada com os bens materiais é para que ela seja trabalhada em dobro. Porque aqui o Senhor, o que Ele fez? Deu a cada um, segundo a sua capacidade, os seus talentos, uma quantia em valor. Aquele que soube trabalhar esses valores, fez com que ela se multiplicasse. Essa é a ideia do capital. Essa é a ideia também do trabalho. Aquele que está sendo conduzido para o trabalho em uma determinada empresa, precisa empregá-lo bem, multiplicar esses valores, este trabalho. É assim também quem emprega. Então, esta é a parábola dos talentos. Cada um vai multiplicar aquilo que conquistou. Prestar contas daquilo que realmente foi concedido para a pessoa. Multiplicar esses talentos, multiplicar esse trabalho, fazer com que o trabalho seja realmente de benefício para todos. E assim eu encerro, pessoal.
com as referências bibliográficas do Evangelho segundo o Espiritismo e da autora Genciel Andrade, Capital do Trabalho. E espero que nós tenhamos aqui feito essa abordagem dentro de um contexto histórico e segundo a visão do Espiritismo sobre o trabalho e capital. Agradeço a todos a participação e até uma próxima.